Bom, galera, vamos conversar um pouco agora sobre a questão do follow-up dentro do SA. Para quem não sabe, o que que é um follow-up? É você fazer um contato com alguém que você já teve um contato prévio. Então, pô, seu vendedor ali está fazendo a qualificação, ali alguém perguntou do seu produto, do seu serviço, você falou o preço, a pessoa nunca mais apareceu. Você pode ir lá fazer um contato com essa pessoa de novo automaticamente. Isso que é um follow-up. Você faz essa condicional da sua conversa ali, reativa, reaquece, faz um segmento, né, do que era a proposta inicial da conversa. Que no caso, vender, fazer um atendimento de qualidade, alguém veio tirar uma dúvida com o seu suporte. Você sanou a dúvida, mas você pode fazer um follow-up para entender daqui uns dias se aquela dúvida que aquele usuário tinha foi resolvido. Ele conseguiu resolver o problema dele, está precisando de mais alguma coisa, né? Manter esse contato próximo com o seu cliente, né? Então, bom, tecnicamente falando agora, o que que follow-up é numa estrutura aqui técnica? É um disparo de campanha, certo? Ele é proativo do seu agente, ele identifica, o seu próprio agente identifica que ele deve chamar o cliente, o usuário, diante de alguma condição da conversa, tá? Então, tecnicamente, ele é um disparo de campanha de uma conversa que já começou. Diferentemente da campanha, que a conversa não precisa ter existido previamente para você fazer esse disparo, e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre a parte de campanha no outro módulo, tá? Como que funciona o follow-up hoje aqui? Vamos mostrar como é que você vai cadastrar. É aqui em ferramentas também, tá, galera? Você não tem um limite de cadastro de follow-up, você pode fazer vários follow-ups aqui, só que ele vai contabilizar como um disparo de uma campanha, certo? E aí, para você conseguir fazer esse disparo pela API oficial, por exemplo, como eu falei, um disparo de campanha, você precisa do ABID ali configurado, tudo isso que está no módulo de API oficial. Das outras não, você só precisa de um número registrado no WhatsApp, mas ele também faz esse follow-up, seja no site, seja em qualquer canal que o seu agente esteja, ele também vai fazer esse follow-up. No entretanto, no o WhatsApp, ele vai precisar, a conversa não pode estar intervida por um humano, tá? A gente precisa estar ligado. Na API oficial, você vai precisar do ABID configurado, tudo certinho, o número precisa estar conectado, senão não, naturalmente ele não consegue fazer o follow-up, tá bom? Onde que você vai cadastrar? Em ferramentas, percebam aqui, ó, no SDR que a gente está criando, o que que acontece? Eu já cadastrei vários aqui, tá? Então, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 8 follow-ups aqui. Como que eu cadastro? Pode cadastrar mais um? Pode, filho. Eu vou cadastrar e vou mostrar para vocês funcionando na prática. Eu vou perguntar, pergunte se o usuário, o cliente, já conhece o superagente. E aqui eu vou colocar só para vocês verem na prática, funcionando 30 segundos, tá? E aí a gente vai criar uma conversa ali com ele para você ver funcionando. Qual que é a ideia do objetivo? Ele é um prompt também, tá, galera? Como que ele condiciona esse follow-up? É importante a gente falar. No follow-up, a gente vai pegar o contexto da conversa e, via prompt, entende se o agente deve fazer esse contato ou não, e esse é o tempo de espera do follow-up para ser realizado. Eu não consigo, nesse exato momento, a gente está trabalhando, a gente quer expandir muito essa questão da proatividade do agente, nesse exato momento, condicionais fora do contexto da conversa, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se alguém fizer um agendamento, tá? Eu não consigo, via follow-up, fazer com que o agente vá lembrar a pessoa do agendamento que ela fez um dia antes. Porque eu não consigo condicionar esse follow-up a uma informação externa, que é o agente vai ter que buscar quando que foi a data e se a data de hoje é um dia antes do, da, do agendamento que foi feito, tá? Vai ficar um pouco mais palpável para vocês, mas assim, ó, o follow-up ele não é condicionado por informações externas. Então, ele vai funcionar sempre como um lembrete proativo diante do contexto da conversa, e esse é o tempo de espera que ele vai ser realizado para executar essa função. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Outro ponto muito importante: todas essas
ferramentas que você tiver aqui no agente, tá? Então, por exemplo, agendar as variáveis, aqui eu tenho algumas requisições, tudo isso, elas podem ser acionadas no follow-up, tá? Então, eu posso, por exemplo, coloco um follow-up aqui de um dia, uso uma requisição de algum fluxo, busco alguma informação fora lá no meu CRM para eu poder estar entrando em contato com essa pessoa. Né? Porque, como eu disse, o follow-up ele vai levar em consideração o contexto da conversa. Então, como ele tem um limite do contexto da conversa aqui no SA, que tende a ser 24 mensagens, por aí dependendo do tamanho, tá? É uma média. Mas se em algum momento foi trazida uma informação importante do orçamento, por exemplo, do usuário, e você não armazenou isso numa variável, tá? Ele não vai ter essa informação se tiver excedido o contexto. Mas, se essa informação está em algum CRM, porque você colocou em algum lugar, e depois mudou, por exemplo, você pode buscar essa informação via requisição, com as ferramentas que você tem aqui. Você pode acionar as ferramentas no follow-up também, tá? O que você não pode é condicionar o follow-up a uma informação externa. Como eu disse, lembrar de um agendamento. Ele vai precisar pegar a data atual para conseguir fazer esse follow-up. Então, como que eu faria isso? Eu faria por fora, com a API de campanha, eu vou mostrar para vocês em outro módulo, tá? Mas não faria por aqui. Beleza, galera? Alguns exemplos de follow-up que eu tenho aqui, tá? Então, por exemplo, continuar a qualificação SPIN para leads que responderam inicialmente, mas não completaram a qualificação. Esse follow-up deve ser usado apenas para leads que já interagiram, forneceram algumas informações, mas a conversa pausou sem conclusão na qualificação. Focar em perguntas sobre situação atual e implicações do problema, tá? Aqui eu deixo a cargo do próprio agente formular a mensagem que ele vai fazer, tá? A própria LLM que elabora a mensagem que vai fazer. Então, quanto mais detalhes você der, melhor é a mensagem que ela vai mandar. Isso aqui é um prompt, tá, galera? Não é... Você pode colocar uma mensagem por padrão aqui, mas ela pode variar em algum momento por ser um prompt, dependendo da LLM que você tem. Beleza? Então, aqui, ó, tomar contato com o lead que não respondeu a primeira abordagem. Esse follow-up deve ser enviado apenas se o lead receber uma mensagem inicial e não respondeu após 48 horas. Então, aqui eu coloco 2 dias, entendeu? Bom, o que acontece, tá? Aqui, eu coloquei, só para vocês verem na prática, pergunte se o cliente já conhece os superagentes. Quanto tempo eu coloquei? 30 segundos. Beleza. Vou salvar. E agora eu vou falar com o nosso agente aqui. Opa. Como posso te chamar? Vinícius. Sou CEO. E aqui ele também é do superagente, então eu vou falar só CEO, né? Vamos lá. Ótimo, Vinícius, muito prazer. Como CEO, você deve ter uma visão bem ampla do mercado. Quantos clientes ativos vocês atendem atualmente? Beleza, vamos esperar os 30 segundos, então, galera, para ele fazer esse follow-up aqui que a gente colocou, certo? Ó, pergunte se o cliente já conhece os superagentes. 30 segundos. Aqui eu não coloquei nenhuma condicional, se eu estava sem responder, se eu fui qualificado, se eu já forneci alguma informação sobre budget, eu não coloquei nenhuma condicional. Então, ele tem que me mandar esse follow-up independente do que acontecer na conversa, tá? Lembrando, quando a gente está tratando da API oficial, por exemplo, ali eu coloquei 30 segundos, né? Mas como a API oficial, que é aqui do nosso agente, você vai enviar o template para a meta e tudo mais, então pode demorar alguns segundos a mais pela aprovação do template da meta, tá? Diferentemente das outras ali APIs que não são oficiais. Bom, olá, Vinícius, espero que esteja bem. Gostaria de saber se você já conhece o Superagentes e como ele pode ajudar a sua empresa a crescer. Entendeu, galera? Então, você pode usar como um lembrete, você pode colocar algumas condicionais, tá? Eu vou tirar essa aqui. E aí você pode usar as condicionais dessa maneira
aqui, tá? Com informações do contexto da conversa e você também pode pedir no follow-up para ele acionar alguma ferramenta que você achar interessante para trazer contexto para ele ou para qualquer outro tipo de funcionalidade que você tenha nas ferramentas que você utiliza. Você também pode fazer isso antes do envio da mensagem, tá? Mas você não pode condicionar, por exemplo, eu vou colocar um follow-up, vou fazer o uso de uma ferramenta e aí, dependendo do resultado da ferramenta, a mensagem vai ser enviada ou não. Isso não. A mensagem vai ser enviada de qualquer maneira. Mas você consegue fazer esse uso de ferramentas antes do envio dela. Tá bom, galera? Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Então, recapitulando. Você não usa o follow-up para condicionais externas. Tecnicamente, o follow-up é como um disparo de campanha, mas para um contato que já teve um contato anterior, certo? E também na questão técnica dele, você precisa do ABID na API oficial, na API não oficial não. No site e também qualquer outro canal que você colocar o SA, também funciona o follow-up, tá, galera? Nas próximas aulas de campanha, eu vou começar a ensinar vocês, além do disparo de campanha aqui por dentro da plataforma, por fora, usando a API, e aí você pode colocar condicionais externas para o disparo do seu follow-up. Mas tenho certeza que por aqui, por exemplo, deixa eu trazer o exemplo da Sofia aqui também, ó. Eu coloco o condicional se ele é um usuário que não criou o seu primeiro agente, eu vou lá e verifico, né, depois de alguns dias do primeiro contato, 2 dias, se ele conseguiu, né, depois do primeiro contato que a gente fez, se ele conseguiu, já criou, se está tudo certo. Então, eu faço esse acompanhamento mais próximo com ele para garantir a evolução do cliente dentro do produto. Você pode fazer isso com clínicas médicas para entender se a pessoa está se recuperando bem, por exemplo, no setor de educação, se a pessoa está estudando, se ela está entendendo o módulo, você começa a criar essa proximidade e também no processo de vendas você pode garantir que o lead não esfrie, como eu mostrei para vocês aqui. Beleza, galera? Então vamos agora para a nossa aula de campanha.